Fala pessoal, hoje eu gostaria de falar do significado do nome Jesus Cristo. Será que é um nome composto? Será que é nome e sobrenome? Qual o verdadeiro significado de Jesus Cristo? É isso que nós vamos ver nesse vídeo hoje. O nome Jesus Cristo, ele tem muito a ver com a personalidade e a essência do que seria Cristo, do que seria Jesus, né? Ele designa alguns atributos, né, ao próprio Filho de Deus, né, que veio a esse mundo. Então, por exemplo, o nome Jesus, como é descrito lá no Evangelho de Lucas, né, quando o anjo aparece para Maria e fala: "E o seu nome será Jesus". Em seguida, ele já nos dá o significado desse nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, ele é uma derivação de Josué, né, no hebraico, que significa aquele que liberta, ou libertador, ou até mesmo salvador. E você tem no Antigo Testamento um livro chamado Josué. Nesse livro, ele é a continuação da história, onde os israelitas, depois de saírem da terra do Egito, eles foram ordenados por Deus a vagar pelo deserto durante 40 anos para receber os ensinamentos, né, através de Moisés, de onde veio a Torá, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, de Gênesis até Deuteronômio. E quando Moisés morreu, o povo ele precisava conquistar grande parte da terra. Então Deus levantou Josué como sucessor de Moisés, e Josué tem esse mesmo significado, libertador. É interessante porque o nome de Josué, antes de conquistar a terra prometida, não era Josué, era Oséias. Mas Deus mudou o nome de Oséias para Josué, que significa justamente libertador. Então, Josué, ele prefigurava, né, aquele que um dia viria e libertaria o seu povo dos seus pecados, que seria Jesus, que possui a mesma derivação do nome Joshua em hebraico. Até aí beleza, mas por que o nome é Jesus Cristo? O que significa Cristo, né? Cristo, em grego, Christos, significa o ungido, o separado, o escolhido. Que essa mesma palavra Cristo, em grego, tem o mesmo significado que Messias em hebraico. Quando você pega o Antigo Testamento, principalmente o livro dos Salmos, você vê não somente Davi, mas outros salmistas, por exemplo, em Salmos capítulo 2, né, diz o Senhor ao seu ungido, né, ungido, essa palavra em hebraico significa Messias. Então Messias é o ungido de Deus que veria ao mundo. Só que Messias está no hebraico, né? Então, quando o Novo Testamento ele foi escrito, e ele foi escrito em grego, né? O grego koiné, que é o grego comum, como nós chamamos, ele foi traduzido de Messias para Cristo, que possui a mesma origem, o mesmo significado, ou ungido, ou escolhido. Mas aí vem muitas perguntas, né? Por que os judeus acreditavam que um Messias viria? Para nós entendermos isso, nós precisamos pegar algumas passagens do Antigo Testamento, né? Como, por exemplo, a primeira promessa do Antigo Testamento, alguns falam, está lá em Gênesis, quando o homem e a sua esposa Eva, Adão e Eva, eles foram lá, comeram do fruto, desobedeceram a Deus, e Deus ele falou o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre teus descendentes e o descendente dela. Então, quando ele falou descendente dela, ele não está colocando no plural, ele está colocando no singular, designando a um descendente, né? Essa é uma tradução, né, uma interpretação que muitas pessoas fazem, mas que particularmente eu considero neutra, né, porque pode significar várias coisas, né? Mas dali a gente já tinha uma conotação de que talvez viria um descendente que esmagaria a cabeça dessa serpente, né? Que prefigura Satanás, né? Mais na frente, quando Deus ele fala para Moisés, ele diz o seguinte, que eu suscitarei no meio do teu povo um profeta como você. Ouça tudo que ele disser. Né? Então lá no Antigo Testamento Deus já havia anunciado para Moisés, e Moisés já havia anunciado para o povo que um profeta semelhante a ele
apareceria, né, e que todo o povo deveria ouvir. E aí finalmente vem a promessa de Deus a Davi, né, através do profeta Natã, de que a sua descendência governaria o trono de Israel para sempre, né, e que nunca faltaria alguém que se assentasse no seu trono, né, alguém que fosse da sua descendência e da sua linhagem. A partir dali, a história ela narra, né, os reis que foram descendentes, né, isso pode ser visto em 1ª e 2ª Reis, né, no Antigo Testamento, que se assentaram no trono de Davi até o momento em que Israel é levado como cativo, né, pela Babilônia, onde tem o exílio babilônico, né, e praticamente todas as cidades de Israel ela é destruída devido à desobediência, devido à idolatria do povo, devido à violência, assassinato. Então Deus ele envia juízos contra Israel, né, através dos profetas, né, Jeremias, Isaías, e você tem os livros proféticos do Antigo Testamento que narram essa passagem, em especial de Jeremias, né, e que os descendentes de Davi, eles meio que ficam perdidos pelo tempo, né, alguns retornam lá da Babilônia, né, depois de anos, né, depois de 50, 70 anos, e retornam para o território de Israel, né, onde eles tentam reconstruir o templo de Jerusalém, né. Então a história dos descendentes de Davi, elas meio que finalizam ali, né. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, por exemplo, que ele fala que tanto José quanto Maria, né, vamos dizer assim, eles eram da casa de Davi, eles eram descendentes do rei Davi. O Império Romano ele já dominava o mundo naquela época, né? Então os descendentes de Davi eles não tinham tanta importância assim, né? Eles não tinham tanta influência, mas a profecia messiânica de que o filho de Davi, né, vamos dizer assim, ele viria ao mundo, né? Ele viria para libertar o povo de Israel, né, dos seus inimigos. E os judeus eles esperavam ainda essa profecia e até hoje ainda esperam. Mas, naquela época, eles acreditavam que o Messias viria para libertar Israel do Império Romano, né, e dos seus inimigos ao redor. É tão forte essa crença deles que quando Jesus ele ressuscitou e ele se apresentou aos discípulos, o apóstolo Pedro perguntou: é nesse tempo que você vai restaurar, né, os reinos, o reino de Israel para o seu povo de volta? Né? Em outras palavras, é nesse tempo agora que você vai libertar Israel do Império Romano, algo do tipo assim. Recomendo você assistir a série The Chosen, né? Ela é uma série bem interessante que ela narra, né, a vida de Jesus com os apóstolos, mas ao mesmo tempo narra também o contexto histórico da época, né? Eu recomendo, procurem assistir The Chosen, é uma série que tá sendo produzida recentemente, né? Já está na 3ª temporada, é uma série espetacular, né? Quem não assistiu, eu recomendo bastante assistir. E havia até mesmo ali, presente na época de Jesus, essa crença de que o Messias viria restaurar o reino de Israel e que ele governaria Israel para sempre, né? E nós temos também no livro de Isaías a profecia daquele que seria o Emanuel, né? Que traduzindo significa Deus conosco, ou Deus entre os homens, né? Essa que é a verdadeira tradução do nome Emanuel, porque Emanuel significa imanel, né? É uma palavra que significa imanência. Imanência significa Deus vindo ao encontro do homem, né? Então essa profecia que está em Isaías diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Na verdade, não é que o nome dele seria Emanuel, né? Mas é que o significado de Emanuel seria Deus entre os homens. É como se o próprio Deus estivesse vindo entre os homens e nascesse da Virgem, né? Essa que é a profecia que está escrita no livro de Isaías. E é o cumprimento dela que nós vemos nos evangelhos escritos. E quando o apóstolo Paulo ele escreve em suas cartas Cristo Jesus, né? Ele está propriamente dizendo que o Jesus ele é o Cristo, né? Então você vê que Cristo não é um sobrenome de Jesus, ele é como se fosse um título, né? Jesus ou Messias.